Boa tarde. Um homem de 57 anos morreu na última noite no Hospital de Santa Maria da Feira, depois de ter estado 5 horas nas urgências à espera de ser atendido. A vítima recebeu uma pulseira amarela na triagem, só mais tarde foi aumentado o nível de gravidade, mas isso não impediu a morte. O hospital vai abrir um processo de averiguações. Os sintomas já persistiam há pelo menos uma semana. Vómitos, diarreias. De resto, a vítima estava já medicada, segundo a família, tendo sido atendida numa unidade privada na véspera da morte. Com o estado de saúde a agravar-se, Roberto, de 57 anos, deu entrada no Hospital de São Sebastião por volta das 4h30 da tarde deste domingo. A triagem inicial atribui-lhe uma pulseira amarela e poucas respostas à família. E entrei lá dentro sem ninguém ver. Entrei, fui ter com ele à maca e cheguei lá e vi o meu irmão numas condições horríveis. E pedi para ele só médico, só ver o que realmente como ele estava. Porque o meu irmão já estava com goeira, o meu irmão estava roxo, o meu irmão era magrinho, o meu irmão estava com uma barriga grande, nós estávamos a achar aquilo uma coisa fora da normal e eu disse, o meu irmão não está bem. Acabou por morrer ao fim de 5 horas de espera. Em comunicado, o hospital informa apenas que foi feita a triagem ao utente por 2 vezes, passando da pulseira amarela para laranja, a segunda mais grave. Adianta ainda a instituição que vai abrir um processo de averiguações. Confrontado com a morte do irmão, Ângelo Pereira informou uma das médicas das urgências de que iria apresentar uma reclamação. Em resposta, ouviu um desabafo. Ela disse-me, a médica, agradeço que você faça isso, porque nós somos muito poucos médicos a atender os doentes. E se ele fosse atendido mais cedo... Perante a revolta de outros utentes das urgências do Hospital da Feira, a PSP acabou por ser chamada ao local para serenar os ânimos. A Ordem dos Médicos diz que há falta de vontade do Conselho de Administração do hospital para contratar mais médicos. Hoje há menos pessoas à espera de ser atendidas no Hospital da Feira. Manuel telefonou à filha. Hoje, exato. Para dizer que a mãe já estava a ser atendida pelo médico. Ela chegou agora às 9 horas, já está a ser atendida. Portanto, não teve que esperar muito tempo? Não. Rápido o atendimento? Desta vez não. Outras vezes, às vezes é pior. Desta vez, tudo estava dentro do tempo certo. Está mais tranquilo, não está lá muita gente. Está bem. Ao comparar com aquilo que eu vi a semana passada ou 2 semanas, está muito tranquilo. Hoje até foi mais rápido que nas outras vezes. Hoje ela fez um exame rigoroso, assim, bem, que eles até consultaram-a bem e agora estamos à espera das análises. Garantia do Hospital de São Sebastião. Depois da triagem, os doentes com pulseira amarela não esperavam mais do que meia hora. Chegou aqui a que horas? Era 9h15, mais ou menos. E quanto tempo é que esteve à espera para ser atendida a sua mãe? 30 minutos. Foi logo atendida. Um atendimento rápido? Sim. Ela agora está à espera de fazer umas análises lá dentro. 10 minutos para ser atendida na triagem e depois logo de seguida foi para dentro. Agora não sei, mandaram-me esperar. Estou à espera até esta hora. Portanto, não ficou muito tempo à espera na urgência? Não, por acaso não. Não é a primeira vez que o Hospital de São Sebastião é notícia, precisamente por causa da falta de clínicos. No verão, a RTP registou a denúncia de médicos do internato que diziam que a segurança dos doentes estava em causa. Para fazer o transporte de um doente grave na altura entre Santa Maria da Feira e Gaia, quem o fez foi um interno de primeiro ano que, na verdade, nem sequer tem autonomia para fazer prescrições de medicamentos. Portanto, como é que um interno de primeiro ano pode ser considerado idóneo para fazer o transporte de um doente grave, um doente cardíaco, transferido então para Gaia, ventilado, sedado? Se acontecesse alguma coisa no transporte, seria gravíssimo, não teria competências para fazer nada. Também não é de agora o alerta da Ordem dos Médicos. Eu quase que me apetecia perguntar quantos doentes é que têm que morrer à espera de serem observados no hospital para se resolver realmente esta questão do serviço. Segundo caso, em pouco mais de uma semana, nos hospitais portugueses. Segundo caso, em pouco mais de uma semana, mas já aconteceram outros casos ao longo dos últimos 6 meses. E nada foi feito durante estes meses todos pelo Conselho de Administração para resolver a situação. Portanto, eu acho que o Conselho de Administração aqui, objetivamente, tem uma culpa direta. Falta de vontade? Falta de vontade de contratar os médicos. É o que está a acontecer com os Conselhos de Administração. O hospital já abriu um processo de averiguações. A Ordem dos Médicos também vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem de 57 anos que faleceu depois de esperar 6 horas na urgência. O Hospital Beatriz Ângelo em Loures não tem camas disponíveis para internamento. Os responsáveis explicam que não tem havido altas e que há também muitos doentes nesta altura.
Há quem tenha grandes razões de queixa. E a informação que eles dão no quadro é só para inglês ver, porque de resto não funciona. Porque ao fim de 7 horas é que uma pessoa com uma senha amarela foi atendida quando no quadro estava há 3 horas, portanto isso é mentira. Outros ficam satisfeitos com o atendimento. Não estava aqui ninguém na sala, assim que entramos fomos logo ali atendidos. O serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, recebeu quase 4.200 pessoas desde o dia 24 de dezembro. Tivemos um tempo de espera médio de 2 horas para os doentes verdes e azuis e de 1h30 para os doentes amarelos e 9 minutos, portanto, para os doentes laranjas. O grande problema é que o hospital está cheio e sem camas disponíveis para internamento. Neste momento há 35 doentes à espera. Alguns aguardam quase há 2 dias. Não é uma situação habitual, portanto o nosso tempo de espera até a subida para a enfermaria é menor. E as pessoas então que estão à espera de vaga para internamento, onde é que estão? Nos corredores? Nós não temos corredores, portanto estão no espaço físico do serviço de urgência, portanto em macas-cama ou em macas, portanto à espera da subida. Algumas áreas que são habitualmente utilizadas para tratamentos poderão ser transformadas em salas de internamento, de forma a conseguir dar resposta às necessidades dos doentes. A epidemia de gripe está a revelar-se este ano mais difícil de controlar e tem provocado mesmo um maior número de mortes. A estirpe do vírus em circulação é mais agressiva e a vacina não revela a eficácia de anos anteriores. Ainda assim, as autoridades de saúde apelam à vacinação para atenuar casos mais graves, sobretudo entre os grupos de risco. O vírus que ataca este ano é mais agressivo. Tudo porque das 3 estirpes da gripe humana domina a H3N2 e é ligeiramente diferente da que consta da vacina. Das 3 estirpes escolhidas para a vacina, que frequentemente acertam 100% na infecção que vem depois no ano seguinte, este ano não é exatamente assim. E quando a gripe é por H3N2, por via de regra, é mais grave e atinge mais largamente a população. Os especialistas contam por isso com uma epidemia mais complicada e potencialmente mais mortal. Esta é que é a gripe de que temos medo habitualmente. Quando o surto é por H3N2, haverá casos de morte por gripe. Em anos anteriores, a proteção da vacina era superior a 70% e este ano fica-se pelos 50%, o que para as autoridades de saúde não desvaloriza a vacinação, muito pelo contrário. Porque a vacina vai diminuir a duração da doença e vai diminuir as formas graves, designadamente as pneumonias e até a morte. Por isso nós recomendamos que a população se vacine. Ainda não estamos em período epidémico e, portanto, a vacinação é a principal arma de proteção contra a gripe sazonal. Ainda vai a tempo, apesar de precisar de cerca de 15 dias para os anticorpos estarem efetivamente ativos? É sempre bom as pessoas vacinarem-se, porque isto vai fazer parte também da memória imunológica e há sempre uma proteção acrescida nestas situações. A Direção-Geral de Saúde diz que os centros de saúde têm ainda cerca de 100 mil vacinas disponíveis, mais ainda nas farmácias. Apelo reforçado, principalmente para os grupos de risco, numa altura em que as temperaturas continuam a descer e com o pico da epidemia previsto para o final do mês. 1,5 milhão de portugueses com mais de 60 anos já se vacinaram contra a gripe sazonal. Há 5 anos pararam os comboios, 5 anos depois ainda não há metro entre Serpins e Coimbra. Os custos de uma obra que não há maneira de entrar nos carris, daqui a pouco no Jornal da Tarde, o Metro Mondego. Foi um final trágico da Operação Ano Novo. Só ontem morreram 8 pessoas nas estradas portuguesas. O balanço final da GNR registra 11 mortes em 5 dias apenas. 2015, nas estradas portuguesas, começou com números trágicos. Foi um balanço trágico. Só no dia de ontem registámos 8 vítimas mortais, principalmente 2 acidentes extremamente violentos. Em relação ao ano passado, aumentou o número de mortos. Este ano, os sinistros fizeram mais 8 vítimas mortais. Ao todo, 11. Registaram-se menos 313 acidentes. Em 2015 houve 707, um número bastante inferior ao 2014, onde somaram 1020. Os feridos graves foram mais 5. De 19 subiram para 24. Os feridos ligeiros foram menos este ano. Desceram de 289 para 218. As causas dos acidentes misturam manobras perigosas e excesso de velocidade.
Continua a estar na origem a falta de cuidado por parte dos condutores e arriscarem na estrada, inclusivamente não cumprir as regras básicas de circulação, como é a cedência de passagem, as prioridades. Durante a Operação Ano Novo Seguro, registámos 3.610 veículos a circular em excesso de velocidade. Os condutores têm que ter a consciência de que os acidentes não são obra do acaso e está estudado que mais de 90% dos acidentes decorrem por comportamentos inadequados por parte dos condutores. Durante a Operação Ano Novo, a GNR registrou ainda 657 condutores a conduzir sob o efeito de álcool. 222 destes foram detidos. A terra tremeu nos Açores, cerca de 40 sismos, mas de baixa magnitude, foram registados ontem na zona das Furnas, na ilha de São Miguel. O Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores classificou a atividade como estando acima dos valores normais. Já hoje foi sentido um outro sismo na Ilha Terceira, atingiu 4.1 na escala de Richter. Para já não há informação de que tenha provocado quaisquer danos. A função pública portuguesa perdeu perto de 80 mil trabalhadores desde que a Troika chegou a Portugal. O ritmo de redução dos quadros foi o dobro do que estava programado nos orçamentos do Estado. A meta definida entre o Governo e a Troika em maio de 2011 apontava para uma redução média de 2% do número de funcionários públicos. Na realidade, a diminuição dos trabalhadores do Estado no período mais agudo da crise foi praticamente o dobro dessa percentagem. Contas feitas e desde dezembro de 2011 saíram então da administração pública perto de 80 mil pessoas. Com 8 escolas de ensino especial ainda de portas fechadas, o Governo e a Associação dos Colégios Privados procuraram esta manhã uma solução. As escolas de ensino especial dizem que ficaram num momento financeiro aflitivo devido às dívidas que não foram pagas ainda pelo Ministério da Educação. 8 estabelecimentos, como lhe disse, nem sequer voltaram a funcionar neste início de segundo período do ano letivo. Juntaram-se à procura de uma solução e dessa reunião saiu-se pelo menos, boa tarde, uma solução de compromisso entre os colégios e o Governo. É verdade, Carlos, depois de hora e meia de reunião, a associação que representa os colégios privados a conseguir a garantia do Ministério da Educação de que essas verbas em dívida serão pagas. No entanto, e como o dinheiro não estará disponível na hora, a associação a fazer aqui um apelo a que os fornecedores dessas escolas de ensino especial tenham alguma tolerância e possibilitem que as escolas amanhã reabram, fazendo esses serviços na mesma. Em causa estão 8 escolas do ensino especial que fecharam portas por causa de uma dívida ao Estado de 1,2 milhões de euros. A primeira conclusão desta reunião, e que tivemos acolhimento da parte do Governo, é imediatamente montar um grupo de trabalho para rever os procedimentos necessários para proceder aos pagamentos dos colégios de ensino especial, do ensino artístico especializado e do ensino profissional naquilo que depende do Orçamento de Estado, de forma a que a situação que vivemos hoje não se volte a repetir. Isso é absolutamente fundamental. Mas estas 8 escolas vão continuar encerradas. Quanto ao recebimento por parte destas 8 escolas que estão encerradas, o que levamos daqui é o compromisso firme do Governo de que as montantes em dívida vão ser pagos. Quando? A nossa expectativa era poder ter uma data, não temos a data concreta, uma vez que se aguarda o visto Tribunal de Contas. Aquilo que nos foi dito é que se aguarda o visto Tribunal de Contas a qualquer momento. Mas isso vocês já sabiam, portanto, no fundo esta reunião não traz nada de novo em relação à situação anterior, ficam na incerteza. Nós o que apelamos neste momento é nós amanhã vamos receber os alunos, apelamos aos nossos fornecedores, especialmente de alimentação, energia e transportes, que connosco aguentem mais uns dias para poderem então pagar aos nossos trabalhadores, podemos pagar aos nossos fornecedores e podermos, em segurança e com condições, receber os alunos já desde amanhã. Essa é precisamente a grande preocupação da associação que representa os colégios privados, de que o dinheiro esteja disponível o mais depressa possível. É uma decisão que ainda está presa no Tribunal de Contas. Além destes colégios do ensino especial, também ter em conta que existem dívidas de 3 milhões de euros, conservatórios de música e de dança,
dinheiro que não é pago desde o início do ano letivo e que já está a colocar alguns professores em situações bastante difíceis. Quanto ao ensino especial, amanhã estas escolas, se houver boa vontade dos fornecedores, vão reabrir as portas. Ao todo são 40 funcionários em cada escola e 720 alunos que estão prejudicados pela falta de pagamento do Estado a estas escolas do ensino especial. Carlos. É precisamente a essas pessoas que vamos dar atenção na reportagem que segue o Armando Seixas Ferreira aqui com a síntese do que deu esta reunião entre o Governo e a Associação que representa os colégios privados. Como digo, é uma situação, e dizia o Armando também, que afeta centenas de professores, funcionários, também necessariamente alunos e famílias, sobretudo, que de um dia para o outro não sabem o que fazer com os filhos. Fomos conhecer a família e a escola da Mariana, uma menina de 13 anos com necessidades educativas especiais. Quando todos voltam às suas vidas, aqui os horários e as rotinas ainda são os de férias. As festas chegaram ao fim, mas a família vê-se obrigada a ficar em casa, porque o Colégio da Mariana não abriu portas. Hoje é o primeiro dia, já hoje eu tive que meter um dia de férias. Joaquim sabe como as rotinas são importantes para as crianças, ainda mais para crianças com necessidades educativas especiais. É uma situação de discriminação, não é? Não é justo que todos os alunos hoje estejam nas suas salas de aula a aprender as matérias e a Mariana e os amigos e os colegas não podem estar. Portanto, é uma discriminação ao mais alto nível e não é admissível uma coisa destas, não é? A Mariana não pode ficar sozinha em casa, precisa sempre de alguém que apoie, que dê comida, que faça as tarefas de casa, e não ir à escola é difícil, é complicado. Esta manhã é o tio que vem dar uma ajuda. Nós conseguimos conciliar 1 ou 2 dias, vá lá uma semana, mas depois de futuro vai ser impensável, não sei como é que vai ser ainda. Na companhia do tio, Mariana está em segurança. A família sai de casa tranquila, mas há centenas de outras crianças que não têm a mesma sorte. É complicado se não vierem à escola. Aqui estão num espaço que estão protegidos, estão integrados e por vezes estão em espaços, em bairros problemáticos, e que a própria segurança deles ou a perturbação que eles possam fazer não permite que eles estejam muito tempo fora da escola. Portanto, isto é uma situação muito urgente e que nós pretendemos que muito rapidamente, depois deste alerta todo, que eles possam vir à escola. A escola de Mariana está deserta. É um dos 8 colégios de ensino especial que hoje está fechado porque já não há dinheiro para o manter aberto. Fomos conseguindo com créditos, com essa compreensão dos fornecedores, das empresas com quem trabalhamos, mas pronto, começa a ser muito complicado, porque são rendas, a eletricidade, a gasolina, os alimentos, é muito complicado assegurar este início de segundo ano letivo. Os professores estão com 2 meses de ordenados em atraso. Foi bastante complicado chegar a casa e muitas vezes chegar ao final do mês tenho que pagar a creche da minha filha e não tenho quem recorrer. Foi complicado, está a ser complicado e posso um mês já não tenho recursos de pagar a renda, de pagar a creche da minha filha e pagar a alimentação. É a situação de dezenas de professores e funcionários, centenas de crianças e famílias, situações a que o Ministério chama de pontuais. O Benfica ganhou por 3-0 em Penafiel, mantém 6 pontos de avanço sobre o Porto e Jesus diz que já construiu 2 equipas em poucos meses. Os juízes podem passar a receber um bónus no salário pela exclusividade da função. A proposta consta do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais, que já está para aprovação no Ministério da Justiça. A Federação dos Sindicatos da Função Pública defende que a medida deve ser aplicada a todos os trabalhadores em regime de exclusividade no Estado e não apenas aos juízes. Para já é uma proposta em forma de anteprojeto, mas o grupo criado pela Ministra da Justiça para rever o Estatuto dos Magistrados aponta ao pagamento de um bónus de exclusividade aos juízes para que não exerçam mais nenhuma atividade e dessa forma sejam compensados pelo excesso de trabalho. O documento está em análise no Ministério da Justiça há 3 semanas. Prevê igualmente um regime remuneratório autónomo com regras disciplinares mais apertadas. Os salários dos juízes não ficam, no entanto, de fora de futuros cortes na administração pública. A última vez
vez que o Estatuto dos Magistrados foi revisto foi em 1985. É evidente que é uma proposta que nós vimos defendendo há muito, ou seja, atribuir e remunerar a exclusividade do exercício de funções dos juízes, porque é aí que efetivamente se configura a independência dos tribunais. Aliás, é preciso referir que a alteração aos estatutos dos juízes é uma imposição da própria alteração da orgânica judiciária e que está, por exemplo, contemplada nas grandes opções do plano para 2015. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública defende que a medida deve ser aplicada a todos os trabalhadores do Estado e não apenas aos magistrados. Nós não temos nada contra que possa haver um subsídio de exclusividade para os juízes, mas também tem que haver um subsídio de exclusividade para os trabalhadores que desempenham funções públicas. Portanto, não pode haver filhos nem enteados no que diz respeito àquilo que é a atitude do Estado, a atitude do Governo. O que faz sentido é que o Governo aplique uma política de rendimentos na administração pública que não privilegia apenas algum. Nós não podemos comparar, com todo o respeito, o exercício de funções na função pública dos funcionários públicos e dos magistrados que não são funcionários públicos, como aliás o Tribunal Constitucional já referiu várias vezes, e que têm uma dedicação e uma exclusividade absoluta em função da sua carreira. Certo é que a proposta, mesmo que venha a ser aprovada por Paula Teixeira da Cruz, tem ainda que recolher o parecer favorável das Secretarias de Estado da Administração Pública e do Tesouro para transitar em seguida para o Conselho de Ministros e posteriormente ser apresentada à Assembleia da República para votação. Só depois é que pode vir a ser implementada. Já lá vão 5 anos e o metro Mondego ainda não chegou aos Carris entre Serpins e Coimbra. A obra, muitas vezes prometida e ainda mais vezes reclamada, acabou por ficar suspensa devido à crise financeira, sendo que só o projeto já custou mais de 100 milhões de euros. Não há encerramento na linha, são obras na linha que vão fazer com que o serviço seja muito melhor. E ele que cumpra a promessa que fez quando da sua campanha eleitoral, que nos devolva o que é nosso, o que as populações têm direito. Não fiz nenhum compromisso quanto ao metro do Mondego, mas fiz um compromisso quanto ao ramal da Lousã. Quando Maria do Carmo foi morar para Serpins, contava com a ferrovia para chegar ao trabalho em Coimbra. Nos últimos 5 anos, viaja nos serviços rodoviários alternativos, porque agora nem comboio, nem metro. Não tem nada a ver. O comboio era praticamente uma hora e pouco. Pronto, não há o problema do trânsito, não há o problema do mau tempo. Tem esperança de algum dia fazer esta viagem de metro? Penso que não. Penso que não. Serpins era o fim da linha, ou o começo do centenário ramal da Lousã, desativado para se preparar a chegada do metropolitano ligeiro de superfície até Coimbra, mas a obra acabou por ficar suspensa em nome da crise financeira do país, antes ainda da chegada da Troika. Domingo, 8h30 da manhã. Os caminheiros da Lousã trilham o percurso outrora exclusivo do comboio. Quanto não vem o metro, a nossa ideia é mesmo vir o metro, não é nenhuma ecopista. O impacto da travagem a fundo do projeto Metro Mondego, somado à crise, refletiu-se no ramo imobiliário. Sentiu-se imediatamente o efeito contrário. Não houve nenhuma aposta na compra de imóveis na Lousã, mas sim um aumento exponencial da venda desses mesmos imóveis por pessoas que já usavam a Lousã como dormitório e acabaram por optar por voltar para Coimbra, apesar de ser mais caro, porque não tinham meio de transporte. Perante o impasse de um projeto que nasceu nos anos 90 e face às promessas por cumprir, multiplicaram-se os protestos. Marcha lenta de protesto contra a suspensão das obras do metro Mondego. Não votamos, queremos o metro! Entretanto, já lá vão 5 anos sem comboios. Não queríamos deixar de assinalar essa data porque, de facto, é escandaloso o que está a acontecer. Foi prometida uma solução ia ser aplicada em 2 anos. Já decorreram 5. Nós somos pessoas iguais aos governantes e aos autarcas. Por isso é uma questão de dignidade da classe política, concretizar essa promessa, é uma dignidade da região lutar por ela.
a quando da suspensão do projeto. Os trabalhos a decorrer no ramal da Lousã ainda foram concluídos. Há, por isso, obra feita em cerca de 30 quilómetros. Com os restantes concursos anulados, ficou em falta, por exemplo, a colocação de carris. Em plena Baixa de Coimbra existe hoje uma espécie de cratera, uma zona de demolições de edifícios que foram abaixo para abrir o canal do metro. Quase 40 anos aqui, nesta rua. Agora olho, com 59 anos, espero para a reforma. Da oficina de Carlos sobra apenas a fachada. Quando passo aqui nem olho para a parede, e choca-me ver esta rua, que tinha um movimento extraordinário, e agora, como vê, tudo vazio, pessoas que foram desalojadas daqui, nada feito. Isto é uma vergonha para a cidade de Coimbra. Acha que vai passar aqui um metro? Não, não passa nada. É impossível. Há um mês, em Miranda do Corvo, o Primeiro-Ministro assumiu o compromisso de candidatar ao novo quadro comunitário de apoio uma solução para o ramal da Lousã. Neste momento estão a ser estudadas as alternativas, entre elas um sistema de autocarros elétricos. Aguarda-se por uma decisão nos próximos meses, mas Passos Coelho ainda tem dúvidas sobre a segunda parte do projeto, o Metro Mondego na cidade de Coimbra. E ainda hoje nós não temos a certeza de que o projeto Metro do Mondego seja viável, embora estejamos mais próximos de uma solução. É preciso que haja decisões muito rapidamente. Se não houver, não há mesmo condições neste quadro de apoio. Com os projetos revistos, a estimativa de investimento ronda agora os 390 milhões de euros, com recurso a material circulante das empresas Metro do Porto e Sul do Tejo. Subtraindo o que já se gastou, faltariam cerca de 280 milhões. A cidade, se calhar, não precisava tanto como aquela gente que vive na Lousã. No caso de não fazerem um metro, que achavam que deveriam repor os transportes que tinham. Esta linha nunca havia ter posto abaixo, que é uma linha centenária, e é do tempo da minha avó. É uma linha muito engraçada, não tem comboios, nem tem mais nada. António Costa começou a ronda de cumprimentos aos outros partidos pelo principal adversário e, apesar do lado protocolar do momento, a mensagem para o PSD foi política e clara. Não há espaço para entendimentos antes das eleições. Politicamente correto, António Costa anda a apresentar cumprimentos. Começou pelo PST. As representações dos dois partidos conversaram quase uma hora. No final ficou tudo aparentemente na mesma. Existem divergências entre as diferentes forças e onde este ano os portugueses vão ter a oportunidade de poder escolher os caminhos que desejam seguir, devem ser objetivos de convergência das diferentes forças políticas e gostaríamos de estruturar num acordo de concertação social estratégica. A verdade é que o Partido Socialista mantém-se na posição de sempre. Conversar só após as eleições. Não mudou absolutamente nada. Já acontecia isto com o anterior líder do Partido Socialista e aquilo que está a acontecer agora é exatamente a mesma matéria, é uma fuga absoluta do Partido Socialista a um diálogo construtivo imediato. Da sede do PST, a delegação seguiu para o Bloco de Esquerda. A semana termina com o já agendado encontro com o CDS-PP. Costa é recebido sexta-feira por Paulo Portas. Eusébio partiu há um ano e hoje passa a ser o nome da rua em Lisboa. O troço da segunda circular em frente ao Estádio da Luz chama-se agora Avenida Eusébio da Silva Freire. O Benfica foi a Penafiel ganhar por 3-0 e assim mantém a vantagem de 6 pontos sobre o Porto na frente do campeonato. Primeiro jogo do Benfica após a saída de Enzo Pérez para o Valência. Talisca fez a posição que era até agora do argentino no meio-campo encarnado. Na primeira parte do jogo foi mais intenso a nível físico e tático e por isso foram escassas as oportunidades de golo. Aos 36 minutos, grande passe de Gaetan para Lima, belo trabalho do avançado do Benfica a oferecer o golo a Talisca, que marcou pela 9ª vez no campeonato. 1-0 para o Benfica, os encarnados a ganharem vantagem a caminho do final da primeira parte deste encontro em Penafiel. No arranque do segundo tempo, os adeptos da equipa da casa chegaram a festejar o golo, mas o lance já estava anulado por posição irregular de Rabiola no momento do livre apontado no lado esquerdo do ataque do conjunto orientado por Rui Quinta.
Pouco depois da hora de jogo, o Penafiel fica reduzido a 10 jogadores. Tony viu segundo amarelo e por isso acabou expulso. Aos 78 minutos o Benfica vai chegar ao segundo golo. O cruzamento de Maxi Pereira bate em Bura. No segundo poste, Jonas, com o peito, sublinha a vantagem encarnada em Penafiel. Já perto do final do encontro, Jardel, de cabeça e após um canto apontado na direita, vai fixar o 3-0 final. O Benfica venceu em Penafiel, continua com os mesmos 6 pontos de avanço sobre o segundo, que é o Porto. Rui Quinta diz que o Penafiel fez o que pôde frente a um adversário mais forte. Jorge Jesus fez questão de afirmar que nos últimos 5 meses já teve de construir 2 equipas. Nós em 5 meses fizemos 2 equipas, não é? Fizemos uma quando começou e estamos a fazer outra, não é? Se vocês começarem a perceber, hoje não jogou o Lisão, não jogou o Eliseu, o Enzo saiu, o Samaris não jogou, o Sálvio não jogou, aqui estão 5 titulares. Em 5 meses o Benfica fez 2 equipas. E portanto, é isso que você disse. Fomos à procura das soluções dentro de casa e estamos muito contentes com os jogadores que temos. Hoje fomos uma equipa, na primeira parte, porque foi o período do jogo onde tivemos mais dificuldades, muito pragmática, muito competitiva. No único erro que cometemos, sofremos um golo e isso tem a ver também com a qualidade do nosso adversário, mas não me recordo de mais lance nenhum em que o Benfica tenha chegado à nossa baliza. Na segunda parte vínhamos com o intuito de poder equilibrar o jogo, conseguimos-lo, mas é evidente que o lance da expulsão é claramente determinante no que depois, a partir disso, se passa no jogo. Boa Vista e Vitória de Setúbal conseguiram triunfos importantes na fuga aos últimos lugares. O Vitória de Guimarães regressou aos golos em grande estilo e recuperou a 3ª posição. O Vitória de Guimarães conseguiu um dos triunfos mais folgados numa jornada com muitos golos. Ricardo abriu caminho para o triunfo sobre o Nacional da Madeira. Tomané inventou uma grande penalidade aos 31 minutos e André não perdeu a oportunidade de aumentar a vantagem. A equipa de Rui Vitória, que não tinha marcado golos em dezembro, respirou fundo a 7 minutos do intervalo, quando André bisou e confirmou a subida ao 3º lugar. Isso foi uma forma muito boa de começar esta fase, depois de umas jornadas em que não marcámos. O desempenho foi bom. André completou o hat-trick aos 81 minutos e estabeleceu o resultado final em 4-0. Um castigo demasiado pesado, segundo Manuel Machado, que viu o Nacional cair para 14º. O Vitória é um justo vencedor. Relativamente à leitura dos números, penso que são pesadíssimos. Na luta pela manutenção, Zé Manuel deu vantagem ao Boa Vista na recepção ao Arouca. Roberto empatou para os visitantes no início do segundo tempo. Mas a equipa de Pedro Emanuel não resistiu à pressão dos achadrezados e caiu para o 15º posto. O Chebo fez o 2-1 aos 70 minutos. O ponto está cada vez mais difícil e está caro, mas o campeonato vai ser isso. O Boa Vista conseguiu o triunfo mais folgado da época. Brito fez o 3-1 nos instantes finais e permitiu a subida ao 12º lugar. Penso que foi o melhor jogo que fizemos da época, onde fomos muito equilibrados em termos defensivos e ofensivos, onde criámos muitas oportunidades. Conseguimos fazer 3, mas podíamos ter feito mais. O Moreirense em nono esteve a vencer em Setúbal graças a um autogol de Dani, a 8 minutos do intervalo. O Vitória de Setúbal reagiu na segunda parte, aproveitou o recuo dos visitantes para iniciar a reviravolta, graças a um outro autogolo. Desta vez foi Marcelo a ter o azar. Na segunda parte, encolhemos-nos muito e isso foi fatal. O querer e a vontade e o espírito de sacrifício que esta equipa demonstrou na segunda parte acaba por merecer a vitória. O triunfo surgiu a 5 minutos do final. Pelcas fez o 2-1 e permitiu o salto dos Chadinos para o 13º lugar. Faz hoje um ano que morreu Eusébio, o maior símbolo da história do Benfica, é homenageado pelo Clube da Luz durante todo o dia, com destaque para a inauguração da Avenida Eusébio da Silva Ferreira, o troço da segunda circular que fica mesmo em frente ao Estádio da Luz. Era o maior símbolo do Benfica e um dos maiores que Portugal já conheceu. A 5 de janeiro de 2014, surgia a notícia que ninguém queria que fosse dada.
Na madrugada de um domingo, o dia da semana em que durante tantos anos Eusébio tinha dado tantas alegrias aos adeptos do futebol, foi o dia em que o rei lhes deu a maior tristeza. Uma paragem cardiorrespiratória foi fatal para o Pantera Negra. Eusébio morria aos 71 anos e com ele muita da história do Benfica, do futebol português, de Portugal. O Eusébio era de cromos quando aqui cheguei, e estar perto, só estar perto do Eusébio e respirar o mesmo ar, isso era qualquer coisa de fantástico. É muito difícil encontrar um jogador semelhante, ser tudo no futebol, vedeta, ídolo e operário. O Eusébio morreu fisicamente, mas é daquelas pessoas que se tornaram imortais. Um ano depois, Eusébio continua bem vivo na memória dos portugueses e hoje o Pantera Negra voltará a ser recordado numa homenagem organizada pelo Sport Lisboa e Benfica. Durante todo o dia será recordada a vida de Eusébio com destaque maior para a inauguração, ao início da tarde, da Avenida Eusébio da Silva Ferreira, bem junto ao Estádio da Luz. Quem visitar o Museu Cosme Damião no decorrer desta segunda-feira terá também a oportunidade de conhecer ao pormenor a vida e a carreira do antigo internacional português, que por entre tantos sucessos e tanto brilhantismo, bem podia ser resumida numa frase que Eusébio disse um dia: "Não nasci para estudar, nasci para o futebol." E o futebol estar-lhe-á eternamente grato. As pessoas que sempre gostaram de me ver a jogar, também vai um grande abraço. A inauguração da Avenida Eusébio está prevista para as 3 da tarde, mas já se deve notar por aí, Paulo, boa tarde, que é um dia de emoções diferentes. Muito boa tarde, Carlos Daniel. Precisamente neste primeiro ano, portanto, da morte então de Eusébio da Silva Ferreira, vai ser inaugurada esta avenida com o nome do Pantera Negra. Eusébio da Silva Ferreira é uma avenida que faz parte aqui da segunda circular e que dá acesso ao Estádio da Luz. Mas amanhã começou já, portanto, para assinalar este primeiro aniversário da morte do Pantera Negra. Começou às 11 da manhã com uma Eucaristia numa igreja da Luz, onde estiveram os jogadores da equipa do Benfica, juntamente com os familiares de Eusébio da Silva Ferreira e também a presença de muitos amigos. Foi uma cerimónia exclusiva precisamente para familiares e amigos, cerimónia que continuou depois ao 12h30, já no cemitério onde estão sepultados os restos mortais de Eusébio da Silva Ferreira, com a presença da mulher do antigo jogador e também de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica. E é precisamente Luís Filipe Vieira, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, que às 3 da tarde vão então descerrar esta placa toponímica que está junto à segunda circular, para então ficar-se consagrado, portanto, o nome de Eusébio da Silva Ferreira, fica aqui bem perto, esta avenida bem perto do Estádio da Luz. A ser descerrada essa placa, então, depois das 3 da tarde, como aqui explica o Paulo Solipa. A manhã de António Costa foi política, esteve com o PSD, como já lhe mostramos neste Jornal da Tarde, e agora é hora, António, do secretário-geral do PS. Aliás, já está a falar António Costa, está lá o repórter António Nabo. António Costa, depois de ter apresentado cumprimentos também ao Bloco de Esquerda. Isso não faz sentido que, independentemente das eleições, que isso seja discutido. Exatamente, numa altura em que António Costa está já a responder aos jornalistas. As questões estratégicas para o país é precisamente por isso é que temos estado a apresentar a todos os partidos, e vamos apresentar também aos parceiros sociais, o nosso contributo para uma agenda para a próxima década. Essa estratégia... E, portanto, temos estado precisamente a apresentar este documento, que foi um documento que nós elaboramos. Não tenho conhecimento que outros partidos tenham apresentado uma visão para a década. Tenho visto partidos a apresentarem esta proposta, aquela proposta, nós também temos apresentado, ainda agora no Orçamento de Estado apresentámos várias propostas. O PSD recusou-as todas. Apresentámos propostas em matéria relativamente à garantia de que o Estado mantém o controle sobre a TAP. O PSD também recusou. Apresentámos propostas sobre a política de transportes públicos em Lisboa e Porto. O PSD também recusou. Portanto, isso é uma matéria. Agora, outra coisa é uma visão estratégica para o país. O país tem que ter um sentido de futuro. Nós temos que ter um sentido mobilizador do conjunto da sociedade portuguesa para atacar os problemas estruturais
que o país tem e que tem atrofiado a nossa capacidade de sermos competitivos. E isso implica, de facto, estruturar uma visão para o país. Nós fizemos esse trabalho, fizemos esse esforço, aprovámos no Congresso, estamos agora a apresentar às outras forças políticas. Estamos certos que as outras forças políticas também terão o seu contributo a dar e que é importante que façamos esse debate em conjunto, porque são compromissos que têm que extravasar os limites das diferentes legislaturas e, portanto, é necessário que, por caminhos diversos, saibamos qual é o rumo que queremos coletivamente poder prosseguir. E é esse o esforço que estamos a fazer. Portanto, nós não queremos discutir, queremos. Nós não temos propostas, temos. Agora, as propostas que apresentamos têm a ver com o futuro do país, não têm a ver com o presente do atual governo. Essa estratégia de colocar o PSD, com um eventual diálogo com o PSD só depois das eleições, deixar primeiro os portugueses decidir, aplica-se também ao Bloco de Esquerda? Ou com o Bloco de Esquerda é diferente, poderá haver algumas conversas mais antes das eleições? Bom, nós temos estado a conversar com todos os partidos, eu tenho sido muito claro nessa matéria. O PS recusa esse conceito de arco da governação, que muita gente utiliza, até o Presidente da República utiliza, como que se por direito divino só 3 partidos tivessem direito a ser partidos de governo e que os portugueses estavam impedidos de escolher quem os governa. Em democracia, todos os partidos têm a mesma legitimidade democrática. Todos os partidos contam e os portugueses é que decidem como é que se formam as maiorias. António Costa a manter a tese que traz desde que chegou à liderança do Partido Socialista, de que há abertura a todos os partidos e não apenas àqueles que habitualmente têm composto governos em Portugal. Encerramos o parênteses na atualidade desportiva e retomo com o ambiente de autêntica loucura que Fernando Torres teve no regresso ao Atlético de Madrid. Mais de 40 mil adeptos quiseram ver o regresso do Ninho Pródigo. Não foi dia de jogo, mas parecia. Mais de 40 mil adeptos estiveram no Vicente Calderón para presenciar o regresso do filho pródigo a casa. 7 anos e meio depois da difícil saída para o Liverpool e de passagens por Chelsea e Milan, Fernando Torres está de regresso às origens. Necesitaba marchar del Atleti para que el club pudiese crecer y para que yo pudiese crecer. Eso, darme cuenta de eso quizá fue el momento más duro de mi carrera. Así que encantado de estar de vuelta. Siempre es bonito volver a casa y deseando empezar, poder jugar. O avançado de 30 anos já ganhou tudo ao nível de seleções com Espanha. Venceu a Taça de Inglaterra, a Liga dos Campeões e a Liga Europa no Chelsea. Mas regressa com a ambição de conquistar títulos ao serviço do Atlético. Me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí. Ojalá lo consiga, pero si no lo consigo, seguro que el esfuerzo merecerá la pena. Torres foi emprestado por ano e meio pelo Milan. A estreia pode ser já no próximo fim de semana, no terreno do Barcelona. O Rally Dakar começou mal para o vencedor do ano passado. Uma avaria no carro deixou Nani Roma afastado da luta pela vitória. Na primeira etapa nas motos destacou-se o português Paulo Gonçalves, que terminou no segundo lugar. Nani Roma tinha feito apenas 3 km quando se acendeu o alarme da pressão do óleo. O piloto ainda conseguiu levar o Mini durante mais alguns quilómetros, mas apesar das várias tentativas, acabaria por ser rebocado. Teve uma penalização de 1 hora e está no último lugar a 7 horas e 25 e completamente afastado da luta pela liderança. No primeiro lugar está o argentino Orlando Terranova, em Mini. Terranova terminou a etapa com mais 22 segundos que Nasser Al-Attiyah, mas o piloto do Qatar, também em Mini, foi penalizado em 2 minutos por ter ultrapassado o limite de velocidade num ponto de controle e desceu ao 7º lugar. Em relação aos portugueses, Carlos Sousa foi 12º e Ricardo Leal dos Santos 26º. Nas motos estiveram bem melhor os pilotos portugueses. Paulo Gonçalves em Honda foi superado apenas por 5 segundos pelo britânico Sam Sunderland da KTM, o vencedor da etapa. Gonçalves foi segundo, à frente de Marco Coma, vencedor do Dakar em 2014. Ruben Faria terminou em 10º e Hélder Rodrigues em 12º. A segunda etapa, a mais longa da prova na distância de 518 km, faz a ligação entre Villa Carlo Paz e San Juan, ainda na Argentina.
A portuguesa Maria da Conceição foi distinguida pela terceira vez no livro Guinness dos recordes. De profissão é assistente de bordo, mas é também ultramaratonista e já completou 7 maratonas de 50 km em todos os continentes. As imagens que vemos explicam-se por isto. Maria da Conceição também quer alertar para o trabalho que é realizado por uma fundação, Maria Cristina, com sede no Dubai, e que está a apoiar crianças com necessidades urgentes em Dhaka, no Bangladesh. A hospedeira atleta, que também já escalou o Everest, vai regressar às maratonas já em fevereiro. Ela vem aí, a Violeta, a série de televisão que apaixona crianças pelo mundo inteiro. Traz o espetáculo a Portugal. A digressão europeia começou em Madrid e já vai ver como daqui a pouco neste Jornal da Tarde. Um presidente de Câmara dos Arredores de Paris provocou uma vaga de indignação por não ter permitido o enterro de uma criança cigana no cemitério municipal. Face ao volume de críticas, afirma agora que se tratou apenas de um erro administrativo. A reportagem é do Paulo Dentinho, correspondente da RTP, em Paris. Em Champlain, os mortos não são todos iguais. O presidente da Câmara local recusou o enterro de um bebé cigano no cemitério municipal. As acusações de racismo ecoaram de todos os lados. O bebé romeno foi enterrado num cemitério de uma povoação próxima. Il suffit simplement de se mettre à la place de cette maman, de ses parents également, pour comprendre que des gens viennent de perdre un petit peu le monde. On vous refuse en plus le repos à votre enfant. C'est pas acceptable, c'est pas humain. A criança romena, cigana, morreu no dia 26 de dezembro. Maria Francisca tinha 2 meses e meio. Os pais vivem há 8 anos em França num acampamento sem água nem eletricidade. Segundo o jornal francês, a recusa da Câmara foi por haver poucos lugares disponíveis no cemitério e os que há são apenas para quem paga os impostos locais. C'est ignoble, c'est indigne, c'est inhumain. Voilà, c'est inhumain. Il n'y a même pas un petit peu d'empathie, un petit peu d'humanité pour un drame comme ça, quoi. O presidente da Câmara diz agora tratar-se de um erro administrativo e já pediu desculpas à família. O recuo do presidente da Câmara surge na sequência de reações negativas de todos os quadrantes políticos, até mesmo da extrema-direita francesa, que considerou uma falha de humanidade. Mas a verdade é que polémicas com ciganos em França não têm faltado nestes últimos anos. Paulo Dentinho, Mário Urbain, RTP, Paris. As equipas de resgate expandiram hoje as buscas no mar de Java para encontrar os corpos de vítimas da tragédia da AirAsia. Até ao momento foram recuperados 37. As autoridades acreditam que as fortes correntes podem ter arrastado os corpos para leste da zona do acidente. Ao 9º dia de buscas foram encontrados mais 3 corpos, subindo assim para 37 o número de cadáveres recuperados. As fortes correntes têm dificultado os trabalhos e terão também arrastado os corpos para leste da zona do acidente. Por isso, as equipas de resgate decidiram expandir as buscas no mar de Java, mas sabem também que muitas famílias nunca poderão fazer o luto. Yang sementara ini menjadi titik perhatian untuk pencarian. Untuk yang pertama tabur bunga, yang kedua saya berkeyakinan atau punya keinginan dengan beliau-beliau itu datang ke lokasi, mungkin itu bagian dari mengurangi rasa kesedihan atau rasa kehilangan. Sobre as causas do acidente surgiram já várias hipóteses, mas nenhuma pode ainda ser dada como provada. Kita kan sedang melakukan penyelidikan, mulai dari awal tentunya, mulai dari saat sebelum terbang sampai dengan terbangnya, sampai dengan terjadinya musibah, hilang kontak itu tentu akan dilakukan pemeriksaan. Sedang bekerja tim. Há equipas internacionais envolvidas na procura das caixas negras do avião, que são cruciais para saber o que de facto se passou. Este domingo, a filha do comandante pediu respeito pelo pai, lembrando que também ele é uma das vítimas e que nunca poriam em causa a segurança dos passageiros. O avião da AirAsia descolou dia 28 de dezembro com destino a Singapura, onde devia ter aterrado 2 horas depois. Despenhou-se no mar de Java com 162 pessoas a bordo. Ainda trabalhos no mar, não vai ser uma operação fácil libertar e voltar a fazer flutuar o cargueiro que está encalhado num banco de areia perto da ilha de White, no sul de Inglaterra. As autoridades marítimas congratulam-se por terem conseguido resgatar os 25 tripulantes do navio e de não ter havido até agora nenhum derrame de petróleo.
Quando foi disputado o SOS às 9h30 da noite de sábado para domingo, a primeira preocupação foi resgatar com vida os 25 tripulantes. A operação foi efetuada por salva-vidas de borracha e helicópteros enviados de imediato pela guarda costeira. Alguns foram recolhidos da proa do navio, outros mais impacientes do mar, para onde saltaram, colocando-se numa posição muito vulnerável. They were in a position where, had the ship rolled, then they would have been trapped. So they were very grateful that we recovered them. O cargueiro transportava automóveis e tinha deixado o porto do Southampton, no sul da Inglaterra, com destino à Alemanha. Não foram ainda esclarecidas as causas do acidente, mas as primeiras indicações são que encalhar o navio poderá ter sido uma ação deliberada. The vessel did develop a severe lift shortly after she left port, and the pilot and the master made a decision to save the vessel and the crew by grounding her on the bank. Apesar do embate e da inclinação do navio, que segundo especialistas será de 52 graus, não houve libertação de combustível. As autoridades marítimas estudam agora como voltar a fazê-lo flutuar, mas vão advertindo que não será fácil nem rápido. We're not looking at a quick fix here. We will take our time to ensure that the proper assessments are made and we've got a proper plan in place before attempting to right the vessel and to refloat the vessel. A primeira parte da operação deverá ser o transbordo em segurança da carga para um outro navio. Os incêndios florestais no sul da Austrália já devoraram mais de 12.000 hectares de floresta e destruíram várias habitações também. As temperaturas devem voltar a subir na quarta-feira, pelo que os bombeiros lutam igualmente contra o tempo. A palavra do ano não é nova, bem pelo contrário, mas também não espanta muito. Para retratar 2014, como vamos ver na segunda parte, fica então corrupção. É um dos assuntos para depois do intervalo. Até já.